A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste por esse devocional, você que acompanha. Temos mais uma palavra do Senhor para a nossa vida hoje. Uma palavra que está no livro de Provérbios, no capítulo 19, o versículo é o 20. Diz assim: ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Esta palavra é muito forte e importante. Você sabe que provérbios são conselhos, né? Muitos deles são conselhos. E quantas vezes nós, às vezes, nos colocamos numa situação de problemas por não ouvirmos aqueles que nos admoestam, não é verdade? Muitos que estão aqui nos acompanhando são pais, né, que têm filhos. Eu quero acreditar que temos filhos também, que ainda não são pais. Espero. Mas todos nós somos filhos, né? Ainda que nossos pais talvez não estejam vivos, de alguns, mas já fomos crianças e nossos pais, nossos avós, pessoas conhecidas. Eu me recordo quando eu era criança, porque pequeno eu nunca fui, não é quando eu era pequeno, quando eu era criança, lá pelos meus 7 anos, 8 anos, é o tempo que eu tenho mais lembrança. Eu me lembro que naquela época, e não, faz bastante tempo, né? Isso faz uns 50 anos, tá? Os vizinhos, eles eram quase que como o segundo pai pra gente, não é verdade? A gente fazia alguma coisa errada, o vizinho ia lá e caguetava a gente para os pais, e os pais não achavam ruim, não. Os nossos pais não achavam ruim. Um cuidava do filho do outro. E a gente olha para a sociedade hoje, nós vemos que a situação está muito difícil e as pessoas já não praticam isto, que penso eu, foi algo muito bom da minha geração infantil. Porque as pessoas cuidavam umas das outras. Tem um ditado vigente aí, um provérbio que não é bíblico, tá? Não é bíblico. Ele diz que se conselho fosse bom, isso que você pensou e completou, isso mesmo, não se dava, se venderia, né? Se vendia. A Bíblia vai no oposto, a Bíblia vai na contramão disso. A Bíblia diz que com conselhos nós fazemos uma guerra e a vencemos. A Bíblia diz para nós darmos ouvidos à instrução. E esse provérbio diz assim, de novo, ouve o conselho. Ouve o conselho. E recebe a correção, para que você seja sábio. Essa geração pela qual nós estamos passando, alguns estão começando uma nova, né? Essas gerações que dos últimos tempos, eu fico pensando como será as demais, mas essa geração é uma geração que não quer conselho. Na verdade, isso faz parte do homem, né? Isso faz parte, isso é inerente ao ser humano. Nós não gostamos que as pessoas fiquem nos dizendo coisas. A gente acha que cada um tem que cuidar da sua vida. Isso é verdade, mas até um certo ponto, queridos. Tem pessoas que têm experiências de vida e elas podem nos orientar. Como é difícil muitas vezes para o pai aconselhar o filho. Pai que eu falo é homem, mulher, né? Os pais, pais, não no gênero. Como é difícil para os pais aconselharem os seus filhos, porque
eles chegam numa certa idade e eles pensam, como nós um dia chegamos, que sabemos tudo. Agora, o que a palavra está falando aqui, ela não é apenas para os adolescentes, os jovens, ela está falando para mim e para você, já adultos, pessoas que precisam entender, e eu espero que nós entendamos isto, que nós precisamos sim nos deixar admoestar. Que pessoas que querem o nosso bem tenham espaço na nossa vida. Pessoas que nos amam, querem o nosso bem e muitas vezes nós ficamos alheios à boa intenção que essas pessoas têm. E elas estão enxergando coisas que muitas vezes nós não estamos enxergando e estamos caminhando para o precipício. Porque o Provérbios também diz isso, que há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final deles, ou o final dele, né, caminho que parece bom no plural ou no singular, é morte. Mas nós, pelo orgulho, pela altivez, e essa geração é uma geração altiva, é uma geração orgulhosa, é uma geração que tem muito conhecimento, é uma geração que sabe muitas coisas, mas vamos dizer a verdade, não sabe o essencial. Quer ter ouvidos. Por isso que Tiago fala assim: todo homem seja pronto para ouvir. Nós temos 2 ouvidos, que é para ouvir bastante. Então fica para nós aqui esta recomendação: ouve o conselho. Vamos ouvir os conselhos que nos são dados. E recebe a correção, ou seja, vamos nos deixar admoestar. Isso aqui é ser manso, ele está falando de mansidão. Jesus diz em Mateus e em Lucas: bem-aventurados mansos. Manso é uma pessoa que se deixa ensinar, que aprende. Então, vamos nos esforçar para sermos assim? Pessoas que aceitam o conselho, pessoas que aceitam a correção, aconselhando uns aos outros, recebendo em amor. Olha que coisa linda. Então, querido, eu confesso que eu preciso ouvir mais, que eu preciso receber mais correção. Eu confesso isso. E eu peço que o Espírito Santo me ajude, se você entender assim também que precisa, que Ele te ajude, que Ele nos ajude, porque muitas vezes nós somos teimosos, muitas vezes nós somos obstinados. Você quer ver um versículo forte? Eu vou ler para nós aqui, ó, lá em Samuel capítulo 15, eu vou abrir, eu só não vou citar porque eu não lembro o versículo, não sei se é o 22 ou o 23, de 1 Samuel, o capítulo é o 15, veja só, é muito forte esse versículo, e eu quero terminar esse nosso tempo devocional lendo ele para nós, tá? Estou aqui falando para nós, não é para você não, é para nós. 1 Samuel, o capítulo 15, o versículo, olha aqui, ó, o versículo 22 e 23 diz assim: o Samuel disse para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifícios e holocaustos, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, uma versão diz o contender, uma outra diz assim, ó, a obstinação é como o pecado de iniquidade e idolatria. A primeira pessoa, às vezes, de quem nós não recebemos, de quem nós não aceitamos, aliás, o conselho é do próprio Senhor, né? Tem coisa que Deus nos manda fazer, tem coisa que Ele nos aconselha a fazer ou a não fazer, porque tem coisas que não necessariamente são erradas, mas o momento não é o certo. Então Ele fala assim, ó, ouve o conselho e aceita a correção, porque obstinação só nos leva ao fracasso,
e muitas vezes nos coloca em situações das quais é difícil sairmos. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos submissos ao Teu Espírito, à Tua Palavra nesse instante. Pedimos que o Senhor nos dê um coração inclinado a Te ouvir e a ouvir também aqueles a quem o Senhor tem colocado ao nosso lado para nos orientar, seja como filhos, seja como amigos. Quantas vezes um amigo nos dá um conselho e nós rejeitamos porque estamos obstinados naquele nosso desejo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Nós precisamos disso e contamos com a Tua graça para nos ensinar a nos fazer humildes. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, viu? E até o nosso próximo encontro.